Com a minha mãe eu aprendi que podem tentar te tirar qualquer coisa, menos o seu conhecimento. Isso você leva consigo pela vida inteira e ninguém te tira. A minha mãe é a mulher mais linda que eu já conheci. Com certeza um exemplo a ser seguido. Uma das coisas que eu admiro na minha mãe é o apoio e o incentivo que ela sempre dá, independente da decisão que eu tome. A minha mãe está comigo em tudo mesmo. A minha mãe sempre foi muito atenciosa e muito dedicada em relação aos meus estudos. Ela sempre perguntava, dava ideias e ajudava. E algo muito marcante na minha vida, além de todo o amor que ela sempre me deu, é uma imensa gratidão que eu tenho ao fato dela sempre ter incentivado a leitura e a escrita. Com ela eu aprendi o que é amor, o que é fé, aprendi o que é verdade, aprendi a dar valor para as coisas, a ser responsável. Eu sempre tenho minha mãe como um exemplo, principalmente no que diz respeito à dedicação para fazer as coisas. Ela, em tudo que faz, não importa se for uma coisa muito importante ou de pouca importância, ela sempre se dedica bastante mesmo. Uma das situações foi quando eu decidi fazer faculdade fora. E ela foi a grande incentivadora, né? E conseguiu ali com um jeitinho convencer o meu pai também para que eu fosse, né, tomada a decisão e fosse feita a minha vontade. E uma das frases que ela sempre dizia é assim: minha filha, você só vai voltar para casa depois do doutorado, de forma bem firme, né? Característica dela mesmo, bem determinada. Mãe, não voltei antes do doutorado, né? Aliás, voltei antes do doutorado, não deu para fazer o doutorado, não deu tempo, senti saudade, mas isso é uma coisa que marcou. O meu estilo de vida mais radical começou assim. Eu fui falar com a minha mãe para comprar a minha primeira bike, né? Porque eu já tinha falado com meu pai e ele ficou meio com o pé atrás por se tratar de um esporte assim, tanto quanto perigoso. E foi ela que tomou a iniciativa de conversar com ele, autorizar que a gente comprasse a minha primeira bike para eu iniciar, o bicicross. E depois que ela falou com meu pai, eles acertaram que eu ia ganhar a bike. Foi um dia muito feliz para mim. E eu não preciso pensar muito, pois sempre me vem à memória aqueles momentos em que eu era bem pequenininha e a minha mãe já me trazia vários caderninhos de caligrafia, com letrinhas pontilhadas, e ela também lia várias histórias para mim. Até o dia em que eu estava lendo e escrevendo sozinha aquelas histórias. E por isso, quando eu cheguei na escola, eu tive que, de certa forma, avançar um período, porque eu estava um pouquinho à frente dos outros por conta desse incentivo, desse empenho que ela me deu à leitura e à escrita. Ou seja, eu não aprendi a ler e escrever na escola, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe. Nós temos uma história engraçada juntos, que foi quando a minha mãe começou a usar o computador. Logo no início, isso já faz um bom tempo, ela ficava muito nervosa. A mão tremia assim, segurando o mouse, e assim, para ela, por exemplo, chegar o cursor até um ícone, era tipo muito difícil. Dar aqueles 2 cliques, então, nem se fala. E eu sempre participei de perto disso. Inclusive, presenteei ela com o primeiro laptop e chegava a ser engraçado a batalha que ela estava travando assim, naquele momento, ela e o computador. Uma coisa bem simples, que é a influência dela na minha vida, assim, ela sempre me fala: minha filha, ande arrumada, ande bonita. Mas isso aí não é só a parte física mesmo. Eu sei que ela está querendo me dar um up, uma animada. Ela gosta de tudo muito bonito, o ambiente bonito, tudo muito organizado. E assim com os filhos também. Então, mãe, pode ter certeza que quando eu vou me arrumar, eu lembro da senhora. Às vezes eu esqueço, né? Quando eu saio desarrumada é porque eu esqueci um pouquinho da senhora, viu? Minha mãe está comigo em tudo. E ela é até um pouco radical. Na hora das trilhas, que a gente vai fazer com o quadro, ela acompanha o meu pai e no começo ela tinha muita frescura por na trilha ter muita lama e tudo. E eu fui corrigindo isso aos poucos. E logo no começo eu tirava umas brincadeiras com ela, eu jogava lama nela. E o mais engraçado é que quem conhece minha mãe sabe como ela fala baixo. E no começo eu sempre escutava ela gritando "Ramon!" por causa da lama que eu jogava nela. E essa história de acompanhar a gente nas trilhas, eu acho muito bacana,
pelo fato dela estar ali, ser um meio que eu gosto muito, e ela acompanhar a gente, eu acho isso demais. Minha mãe é radical. E hoje eu tô com apenas 21 anos e tô me formando em Direito. E eu vejo o quanto foi importante todo aquele empenho que ela teve lá atrás em me ensinar a dar valor à educação. E eu tenho certeza que é por isso que hoje tantas portas estão se abrindo profissionalmente para mim. E eu só devo agradecer a todo esse incentivo que ela sempre me deu. O interessante foi que ela se atualizou, fez cursos, se aprofundou mesmo. Nunca teve vergonha em tirar dúvida, por exemplo, comigo ou com alguém do trabalho dela. E eu tenho muito orgulho em dizer que hoje a minha mãe é quem coordena a parte de informática, onde ela trabalha. Uma das lembranças de quando era criança também é quando... Bom, eu era bem lourinha quando criança, né? E aí ela inventava de lavar meu cabelo com chá de camomila. E eu nunca esqueci disso, eu ficava meio confusa, né? Quando era criança, pra que esse chá no meu cabelo? Disse que era pra dar uma realçada no louro, não teve jeito, né? Fiquei morena. Mas enfim, é o cuidado que ela tinha com a gente, que tem até hoje, né? Essa atenção especial. Nesse meu estilo de vida, nem tudo é só diversão. Houve um dia que eu praticando bicicross, eu acabei me acidentando e fraturei a coluna. Esse dia foi um dia que marcou muito pra mim e até hoje eu ainda lembro. Minha mãe também deve lembrar bastante. O que aconteceu foi que eu estava andando, eu fui mandar uma manobra, caí de mau jeito, fraturei a coluna e eu não lembro bem porque foi um momento assim de muita dor e tudo, mas um momento que eu lembro como se fosse agora. Eu dentro do carro, vindo de Mucagê para Boa Vista, a minha mãe que estava me acompanhando, indo para o hospital. Eu não sou uma pessoa assim de ficar desesperada ou fazer mirra, esse tipo de coisa, mas aquele momento foi muito forte para mim e eu lembro eu falando para minha mãe que eu amava ela. Eu, querendo ou não, sou uma pessoa um pouco fria e eu não sou muito de falar esse tipo de coisa, mas naquele momento que eu via a vida assim passando na minha frente e eu sabia que eu tinha que falar isso pra ela, porque eu tinha certeza que não ia acontecer nada de mal comigo porque minha mãe estava ali. A minha mãe, a mãe do Nando, essa mãe moderna, antenada, a mãe do Ramon, radical e atualizada, a mãe da Rafa, cuidadosa com os estudos, todas essas são a mesma mãe. A mãe que se desdobra em 1, 2, 3, 4 mães, né? Buscando sempre as melhores coisas para nós, né? Buscando soluções, buscando conforto e sempre incentivando. Então a gente está aqui hoje para te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que a gente te ama muito, né? E a Rafa também estaria aqui hoje, mas como sempre ela está viajando, né? Mas com certeza ela está te desejando também um feliz Dia das Mães. Mãe, feliz Dia das Mães. Eu te amo muito e você sempre foi, sempre será a melhor mãe do mundo. Parabéns mais uma vez e um beijo do seu filho predileto. Mãe, parabéns no Dia das Mães, esse dia que é tão especial para a senhora, que é mãe de 4 filhos tão lindos, né? Principalmente eu. Eu queria agradecer muito tudo que a senhora já fez por mim e todo o trabalho que eu dei para a senhora. Eu peço desculpa e eu espero que a senhora goste dessa homenagem. A gente ama muito a senhora, viu? Beijão. Beijo. Tchau, mãe. Tchau. O Ramon apelou. Uma competição, hein? O Ramon apelou. Hoje é Dia das Mães, é domingo, então com certeza a senhora está na fazenda. E eu espero que a senhora esteja muito emocionada, porque deu um trabalhão para fazer esse negócio. Brincadeiras à parte, eu queria muito estar aí com a senhora nesse momento para te dar um abraço bem forte, um beijo igual do vovô, aquele que faz barulho, deixa surdo e molhado na bochecha. E para dizer que eu te amo, te dar um abraço
e dizer que a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Na verdade, a senhora e o papai. Eu sei que vocês sempre fizeram tudo para agradar a mim e aos meus irmãos, e isso não tem preço. A gente não tem como agradecer isso. Nada que a gente faça vai conseguir repor isso para vocês. Mas eu te desejo um ótimo Dia das Mães. Espero que a senhora tenha gostado e logo eu tô aí para te dar um abraço bem forte e aproveite o vídeo. Um beijo. Andam. Não, deve ser meu irmão, eles são de Pajeiro. Ó, tá vendo? A gente achou que era a senhora chegando.